Graça e paz, começamos aqui mais um momento de reflexão, de devocional, e eu quero convidar a você a abrir João capítulo 10, para que possamos refletir na palavra de Deus em João capítulo 10 e o verso de número 11. Nesse texto, Jesus ele vai falar sobre o bom pastor, que ele é o bom pastor, e ele vai inclusive dizer no verso de número 10 que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Quando ele fala do ladrão, ele está falando especificamente sobre os falsos pastores, as pessoas que diz que cuida das ovelhas, que diz que cuida das pessoas, mas na verdade são pessoas que querem consumir aquilo que as ovelhas têm. Querem destruir as ovelhas, não são pessoas que são interessadas em cuidar, em tratar das feridas das suas ovelhas. Inclusive ele vai desenvolvendo, Jesus vai desenvolvendo isso melhor a partir do versículo 11, 12, ele vai desenvolvendo isso melhor. Inclusive ele fala que o falso pastor, o falso profeta, quando ele vê o perigo, ele se afasta de sua ovelha, ele abandona a sua ovelha e corre, porque ele é um mau pastor, ele é um falso pastor. Mas o bom pastor, e Jesus não está falando aqui sobre homens, Jesus está falando dele mesmo, que o bom pastor, que ele dá vida por suas ovelhas. Então Jesus ele não fala de pessoas, ele não fala de homens, ele fala de algo espiritual, ele fala dele mesmo. Se comparando com outras religiões, com outras propostas religiosas, ele diz que ele não se afasta, ele não abandona suas ovelhas. E aí ele vai dizer isso no verso 11. Então, João capítulo 10, verso 11, diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de que não são suas ovelhas? Vindo-se o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata de si. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus ele vai desenvolvendo isso. E o que eu quero colocar que Jesus ele não dá uma palavra aleatória. Jesus, quando ele fala, ele não fala de forma solta, aleatória, sem objetivo. E é muito maravilhoso esse texto, o capítulo 10, e justamente onde ele está, eu digo, capítulo 10 está onde ele deveria estar, pelo seguinte: quando nós examinamos todo o capítulo, os capítulos anteriores ao capítulo 10, desde o capítulo 1, nós vamos ver uma sequência de pessoas que foram rejeitadas. Já no capítulo 1, nós vemos que João Batista foi rejeitado. Nós vemos no capítulo 2 um casal sendo rejeitado. E nós vamos ver no capítulo 3 Nicodemos com medo de ser rejeitado por sua religião. No capítulo 4, uma mulher que foi buscar água ao meio-dia porque ela era rejeitada pela sociedade. No capítulo 5, um homem que era rejeitado e precisava de uma cura, de uma libertação, mas ninguém o ajudava. No capítulo 6, nós vemos uma multidão que era rejeitada, uma multidão, inclusive pessoas, não só pessoas enfermas, mas como leprosos que eram rejeitados pela sociedade, e uma multidão necessitada. No capítulo 7, o próprio Jesus sendo rejeitado pelos seus irmãos. No capítulo 8, uma mulher pega em adultério, quase sendo apedrejada. Se não é Jesus para intervir, para interferir, uma mulher poderia ser morta.
rejeitada pela sociedade, rejeitada pela religião, rejeitado por aqueles homens que a queria matar. No capítulo 9, um homem cego que, ao ser curado, foi rejeitado pela religião, rejeitada pela seita dos fariseus. Então, nós vemos uma sequência de pessoas que foram rejeitadas por conta de várias situações, várias circunstâncias. E aí chega no verso 10, Jesus ele disse: olha, mas eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Diferente de todo esse quadro que nós vimos nos capítulos anteriores, nós vemos um Jesus que não rejeita, um Jesus que não joga fora, um Jesus que não despreza, não quer apedrejar, não quer julgar, não quer expor. Um Jesus que, como diz, nós vemos no capítulo 5, um Jesus que, ao ver alguém doente, ele ajuda, ele perdoa, ele restaura. Como no capítulo 4, um Jesus em que, ao ver uma pessoa com vergonha, rejeitada, ele restaura o casamento, restaura a vida social, restaura a pessoa. Um Jesus que alimenta, um Jesus que supre, como no capítulo 6. Enfim, como em todos os capítulos, nós vemos como Jesus ele trata cada rejeição, cada situação. Nós entramos no capítulo 10 e nós vemos um Jesus dizendo: diferente de todo esse quadro, eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá vida por suas ovelhas. E o bom pastor é aquele que, quando chama as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor e vem. Então, eu quero colocar nessa devocional hoje, para você que está acompanhando, que se por algum motivo, em qualquer situação da vida, você se sente rejeitado, seja pela sociedade, seja por amigos, por colegas, pelo seu cônjuge, não sei, de repente o seu esposo, sua esposa, ou filhos, pais, familiares, não sei. Se de alguma forma você tem sofrido por rejeição, sofrido com rejeições que você vai tendo ao longo da vida, saiba de uma coisa, que Jesus ele é o bom pastor. E ele é o pastor que traz para si. Ele é o pastor que traz para o rebanho, que traz para si, para que seja cuidado, para que seja tratado, para que seja alimentado. Então, em qualquer circunstância da vida, saiba que Jesus ele está disposto a te pastorear, a cuidar de você, a cuidar das tuas feridas, te alimentar, te arrebanhar. Que o Senhor lhe possa falar fortemente ao seu coração e que você, como ovelha, atenda a voz deste pastor, desse sublime pastor, e possa congregar, e possa estar junto, e possa estar sendo dirigido por ele, tratado por ele. Deixe que ele entre na sua vida, trate de seus traumas, de suas feridas, de suas rejeições. Ele é o bom pastor, um bom pastor que não te abandona, o pastor que não te deixa. Saiba que o Senhor Jesus ele está contigo e ele quer tratar de suas feridas. Que o Senhor fale fortemente ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus trate essa palavra em seu coração e que a cada dia você possa buscá-lo enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Deus te abençoe e te guarde e espero você em nossa próxima reflexão.